Olá, que o Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre reconciliação. Quando duas nações estão em guerra e brigam uma com a outra, é possível que no meio dessa guerra uma das nações observe que não vai conseguir levar para frente isso por muito tempo. Então ela pode propor a paz, com a nação com quem ela está em guerra. E quando esse acordo vai ser realizado, são colocados as condições, os termos ali para que essa paz possa acontecer e as duas nações possam se reconciliar. E eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o Deus reconciliador, um Deus que traz paz a uma guerra que a própria humanidade travou contra ele e as condições de paz desse acordo, olhando para o que o profeta Miqueias escreveu no capítulo 6 do livro do profeta Miqueias, a partir do versículo 3 até o versículo 8. O profeta começa registrando a palavra de Deus aqui a partir do versículo 3, dando voz ao que Deus está falando para o povo que está em rebelião contra ele. Se você lê um pouco no contexto, você vê os vários motivos disso, você vê todo o comportamento do povo de Deus que era completamente contrário à vontade de Deus, mostrando sim a sua rebelião, a sua oposição ao projeto de Deus. Então Deus vem através do profeta Miqueias e diz as seguintes palavras a partir do versículo 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Então, o profeta começa a falar aqui a partir do versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Até aqui a nossa leitura. O profeta começa mostrando que Deus está chamando a atenção do seu povo. Deus está dando um chacoalhão no seu povo, pedindo para o seu povo lembrar da história. Ele lembra da libertação que eles tiveram do Egito e de outros momentos em que Deus esteve cuidando do seu povo de forma incondicional. Então, olhando para o cuidado e para o amor de Deus, Deus está questionando o seu povo. O que foi que eu te fiz? O que aconteceu para vocês terem esse comportamento, se levantarem contra a minha vontade, serem uma oposição ao meu reino? Por que vocês estão fazendo isso? Lembrem-se do que eu fiz por vocês. Lembra do meu amor, lembra da minha misericórdia por vocês. E aí, o profeta traz o argumento e fala assim, poxa, como a gente se achega diante de Deus, o que a gente leva para Deus? Como a gente pode fazer com que a paz aconteça entre nós? Faremos sacrifícios? O que a gente vai apresentar diante de Deus de forma que aplaque, que resolva essa situação que nós temos vivido, para que a paz seja estabelecida entre nós? Quais são as condições para a paz? E após fazer essa lista de várias questões, ele fala que Deus revelou para a humanidade o que ele espera da humanidade. Ele espera que os homens e as mulheres que fazem parte do seu povo, criação dele, que essas pessoas tenham compaixão uma com as outras, que é a misericórdia, que essas pessoas pratiquem a justiça, e a ideia da prática da justiça que sigam a vontade de Deus, obedeçam os decretos de Deus que eles conhecem já há muito tempo, desde ali dos 10 mandamentos e até antes disso, como Deus vem se revelando ao seu povo, e que esse povo caminhe humildemente com Deus, ou seja, que eles reconheçam as suas limitações e a sua completa dependência desse relacionamento de estar próximos com Deus. Hoje nós
olhamos para a humanidade e vemos uma sociedade que busca cada vez mais a sua independência, viver a sua própria vontade, estabelecer o que ele quer acima de todas as coisas. Isso inclui a vontade de Deus também. Bom, a gente sabe que isso não dá muito certo. A gente pode ver pela própria história. Sempre que o homem tenta fazer a sua vontade acima da vontade de Deus, as coisas não caminham bem. E para travar essa independência de ser um povo livre do que Deus quer e do que Deus manda a gente fazer, a gente entra em guerra com Deus. Guerra que foi estabelecida quando o pecado entra no mundo, como Adão e Eva entraram em guerra contra Deus. Muitas vezes eu e você também entramos em guerra contra Deus, quando nós queremos que a nossa vontade seja feita acima da vontade de Deus. Então, eis as condições estabelecidas aqui. Deus não quer que a gente chegue diante dele com sacrifícios. Deus não está pedindo que a gente ofereça o nosso primogênito para que a paz seja estabelecida entre nós. Não, ele pede que a gente simplesmente obedeça a sua vontade, sirvamos com misericórdia e compaixão um para com os outros e que andemos diante dele com humildade. Isso é a nossa parte do acordo de paz. Mas Deus oferece algo para o acordo de paz. Deus oferece o perdão. Ele perdoa a nossa rebelião. Mas para que esse perdão aconteça, diferente de nós que não precisou oferecer o seu primogênito, ele oferece o seu único filho para morrer por mim e por você, para que os nossos pecados fossem apagados e pudéssemos novamente viver em paz com Deus, reconciliado com ele. O texto começa com Deus lembrando o povo aqui, no contexto do profeta Miqueias, de tudo que ele já fez no meio deles, e que olhando para essa atitude de Deus, para esse histórico de cuidado de Deus, o povo se entregue e obedeça a Deus em amor. Hoje, você está sendo lembrado do que custou para Deus estar em paz conosco, o sacrifício do seu filho. E você também pode olhar para a história da sua vida e ver vários momentos em que Deus esteve cuidando de você, se preocupando com você. Que isso possa ser uma grande motivação para que você cumpra a sua parte desse acordo de paz. Fazendo a vontade de Deus, promovendo a justiça, tendo misericórdia um para com os outros e também caminhando diante de Deus com humildade, reconhecendo sempre a sua limitação e a sua dependência do cuidado de Deus. Que Deus nos abençoe.